há algumas palavras que devem ser repensadas e devem ser substituídas para representar mais pessoas e, sobretudo, que nos permitam chegar às pessoas que são mais resistentes, não é? E isto estamos a falar de que expressão, que é a expressão casal parental, mas existe, ou devemos usar esta expressão, e parece que estamos a ir de normatividade em normatividade. Questionem-se, questionem o que estão a ouvir. Bem-vindos ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Hoje a minha convidada é alguém por quem eu tenho um enorme carinho e admiração. A Inês Neves Rosa tem sido uma presença recorrente no percurso do projeto Divórcio Consciente. Ao longo dos anos fomos descobrindo um alinhamento muito bonito na forma como olhamos para as relações, para as famílias e para os desafios de ser e crescer em família. Para além de madrasta, mãe e jurista, a Inês é criadora do projeto Somos Madrastas e autora do livro A Minha Madrasta, da Porta Editora. E alguém com quem eu gosto sempre de conversar, porque traz reflexão, profundidade e humanidade aos temas que aborda. É um gosto receber-te, Inês. Oh, que bom! Olá, Mafalda, e obrigada pelas queridas palavras, fico muito sensibilizada. Tem sido muito giro este percurso, porque a primeira vez que eu participei num podcast foi precisamente no vosso, e isto já em 2021. Ai, desculpem, em 2021, e já se passaram tantos anos, e a verdade é que continuamos alinhadas, construímos aqui uma relação, sem nos conhecermos, portanto foi todo um alinhamento muito Natural, não é? curioso e natural, exatamente. Hum. E é muito gratificante para mim perceber que 2 projetos que, à partida, não são coincidentes, não é, porque vocês trabalham em particular mais a fase do divórcio, que será necessariamente anterior à parte que eu trabalho, que tem que ver com as famílias recompostas, mas já depois da existência do divórcio, com terceiras pessoas a entrar, não é? E a verdade é que ainda assim as aprendizagens de um lado e do outro se tocam e acabam por coincidir. Portanto, acho que é sempre uma mais-valia nós podermos juntar a pessoas com quem nos identificamos, em que os valores são os mesmos, em que tendemos para o mesmo, pretendemos o mesmo, e acho que isto é só bom, é só a somar. Por isso estou muito Mesmo. feliz de estar aqui novamente. Que bom, que bom. Nós desafiámos-nos mutuamente aqui para esta conversa a partir de um post nas redes sociais, no Instagram, que tocava estes assuntos, e nós, não só cada uma foi sendo abordada por outras pessoas a reenviarem aquele vídeo, como depois também trocámos aqui umas ideias entre nós. E achámos que podia ser útil, de facto, trazer esta conversa para público e não ficar só entre as Uhum. nossas mensagens, e ajudar também a que mais pessoas possam refletir connosco. Isso, exatamente, sim, sim. E foi muito engraçado, entre aspas, perceber também como estamos muito alinhadas nas mesmas coisas, é que as 2 reagimos ao mesmo. E isso acho que é bom, porque a verdade é que as palavras têm importância, têm significados, e às vezes, se por um lado eu também defendo que nem sempre é preciso mudar a palavra, veja-se o caso da palavra madrasta, que eu acho mesmo que não temos que a substituir, e ela deriva de uma palavra bastante positiva do latim, que é mater matris, que quer dizer mãe, e eu não acho nada que tenhamos necessidade de a substituir, que não é um palavrão. Já, e agora aqui remetendo para o vídeo que nós estamos a querer falar, há algumas palavras que devem ser repensadas e devem ser substituídas para representar mais pessoas e, sobretudo, que nos permitam chegar às pessoas que são mais resistentes, não é? E isto estamos a falar de que expressão, que é a expressão casal parental, mas existe, ou devemos usar esta expressão, e eu gostei muito do post que tu fizeste, porque acho que traz um bom contexto, e acho que é mesmo importante refletirmos sobre isto, não é? Acho que nesse post tinhas explicado um bocadinho o contexto, acho que era bom falar sobre isso, sim. Sim, nós, aqui a reflexão vai sobre o casal parental, usar ou não utilizar, enfim. Hum, o que na investigação, eu depois também fui tentar procurar, a mim, vou dizer, Inês, a primeira vez que eu tive contacto com a palavra ou com o conceito de casal parental,
abriu em mim imediatamente um muro, uma muralha de defesa e de rejeição do conceito. Imediatamente. E foi há uns anos, eu até escrevi também, na altura, um artigo no blog, portanto, um artigo pessoal, não, sobre isso, e porque visceralmente aquilo mexeu comigo. E eu tenho o hábito de dar tempo ao tempo e depois perceber se mexeu tanto comigo visceralmente, de onde é que vem. Então perceber o que é que bateu em mim e depois perceber de onde é que vem a própria palavra. E procurando de onde veio a mim, eu depois mais à frente também posso explicar, acho que vai bater certo até com o que vamos aqui tocar em alguns assuntos, com a própria palavra. Percebi que é uma palavra que não dá para perceber, não dá para saber exatamente quem foi o primeiro autor a utilizar, mas percebe-se que que começou a aparecer de forma mais consistente ao nível da psicologia sistémica, sobretudo francesa, e que depois foi aparecendo cada vez mais na restante literatura e noutros países, e portanto foi adotado esse termo, casal parental. Mas esse termo foi utilizado na psicologia sistémica em casais que estão juntos e para os ajudar a perceber as várias dimensões que eles próprios têm enquanto casal, dentro do casal. Uhum. E portanto até falam de quando, portanto, o casal é um casal conjugal, e mais tarde acabam, tipicamente, às vezes não é exatamente assim, lá está, às vezes é o contrário, as pessoas começam como casal parental e depois é que passam a casal conjugal, mas Exato. mesmo tirando essas mais exceções, portanto, quando o casal tem que se reinventar enquanto casal, porque quando nasce uma criança, nasce um novo papel de pai e de mãe, ou de duas mães, dois pais, sabemos que as famílias são diversas, mas quando surge um filho naquele casal, há uma alteração também na conjugalidade. E para ajudar a separar as duas águas e a perceber como é que se influenciam de alguma forma, começou a surgir esta noção de agora também são um casal parental. E como é que o Uhum. casal parental afeta a conjugalidade, como é que a conjugalidade afeta a parentalidade, mas dentro do mesmo casal. Claro, isso, e acho que é mesmo importante esta ideia ficar mais do que claro, né? De duas pessoas que estão juntas, não tem nada a ver com duas pessoas que estejam separadas. Só que, só que isto, de certo modo, popularizou-se usar esta expressão para pessoas que se separam e que têm que manter a sua parentalidade. Então, eu acho que, pronto, não me afetou assim visceralmente, mas compreendo. Não sei se é por isto que eu vou dizer a seguir que a ti te incomodou, mas, por exemplo, acho que é comum, não é? Nós todos associarmos a palavra casal entre duas pessoas adultas a alguém que está junto. Isso. É um casal, não é? No fundo, é um par, uma E de alguma relação. forma íntima, porque não Exatamente, é? Se nós tivermos, por exemplo, dois bailarinos que dançam sistematicamente juntos, são um par, não são um casal. A exato, menos que sejam mesmo um casal, nós vamos dizer claro, par. E se lhes dissermos, olha, vocês são um casal de dançarinos, provavelmente eles não vão gostar. claro, Porque não isso somos um mesmo. casal, não é? Uhum. Portanto, há uma forte conotação desta intimidade e desta relação próxima E na se nós palavra casal. queremos chegar a mais pessoas, neste contexto sobretudo das famílias recompostas, não é, dos desafios, precisamos que aquelas 2 pessoas que se separaram estejam relativamente apaziguadas com aquilo que vão ouvir, não necessariamente com o seu processo e com o que as levou à separação. Mas se trazemos para estas pessoas que podem já estar zangadas, esta ideia de casal parental, em vez de se calhar as aproximarmos, vamos é criar uma certa repulsa, porque isto vai ser um gatilho, que é: eu não quero Exato. ser um casal com aquela pessoa. E então isto em nada ajuda à comunicação, em nada ajuda, estas famílias que precisam de ganhar novas ferramentas e, sobretudo, novas perspectivas e novos olhares para a sua realidade, quando continuamos a remetê-las para um lugar do qual elas querem sair e nem sequer querem lembrar-se que aquilo existiu, não é? Tantas vezes acontece isto que as pessoas ficam muito, muito zangadas. E, portanto, quando eu ouvi esta expressão neste contexto, fiquei assim: "Não, temos que fazer melhor, temos que repensar e ter, algum espírito crítico e pensar assim: não, nós temos que chegar a mais pessoas", e isso implica tantas vezes, revermos o nosso vocabulário, não é? Eu acho que isto é mesmo importante.
para criar essa abertura e essa receptividade ao que vem a seguir. Então, se começamos logo com o casal parental e que traz estas reservas, eu concordo perfeitamente contigo. E também acho que quando estamos a reconfigurar a nossa família, a partir de uma separação, muitas vezes precisamos mesmo de reconfigurar papéis, de Uhum, reconfigurar uma série de tradições, precisamos de reconfigurar hábitos, precisamos de uhum. reconfigurar uma série de coisas e trazer estas palavras que nos ligam a uma coisa que é suposto ter mudado, mas depois mantém-se este gancho através da palavra casal, a mim parece-me pobre e parece-me que pode criar essas resistências, tu estás a dizer, a quem ficou muito magoado, ou quem ficou, mas também mesmo quem não tenha ficado muito magoado, mas precisa de, olha, quer avançar, quer fazer Sim, diferente, preciso quer fazer ser um diferente, corte, não é? preciso de De fechar aquele mudança. ciclo Uhum. e começar um novo. Então, deixar de olhar para esta pessoa como um par de casal, a outra pessoa do casal, e como outro papel na minha vida. Sim, é interessante que agora lembrei-me, muitas vezes eu incentivo, as mulheres com que trabalham comigo, muitas madrastas, a deixarem de dizer a ex-mulher do meu companheiro, ou quando são os homens, a minha ex-mulher, para remeterem para os filhos. A mãe do meu enteado, a mãe do meu filho, porque quando estas pessoas, quando têm alguma resistência relativamente, no meu caso, pronto, eu trabalho mais com madrastas e por isso estou a usar esta referência mais Mas é à mãe, mas é ótimo. o contrário, se fosse um pai ou se fosse uma mãe a falar comigo, é a mesma coisa, que é, se esta pessoa nos traz questões internas, desafios, porque me incomoda, por alguma coisa, se eu ainda assim estou a remetê-la para uma realidade que é próxima de mim, o meu cérebro vai continuar a reagir a isto e não vai conseguir reformular e readaptar-se para uma eventual neutralidade, porque eu estou sempre, entre aspas, a engatilhá-lo, coitado, não é? Isso. Está sempre a ouvir o mesmo. Então, nós mudarmos a forma como falamos também é muito importante na nossa reconfiguração até cerebral, porque as emoções acontecem-nos, não é? E portanto, se nós conseguimos com as palavras trabalhar este aspecto, acho que é muito mais, fica o processo mais facilitado. Eu ia dizer que é mais fácil, mas eu acho que era um bocadinho injusto e não é tão verdadeiro. Não é mais fácil, fica mais facilitado, vai sendo mais fácil, talvez. Pronto. Sim, talvez seja um pequeno detalhe que a sua utilidade encaminhe mais depressa ali para a direção que se pretende, não é? A linguagem é altamente simbólica, é altamente emocional, então essa neutralidade pode ser mesmo muito útil. É isso mesmo, essa também reconfiguração cerebral também é interessante teres trazido e é tão, tão importante. Sim, sim, porque lá está, não é? Se nós podemos treinar um bocadinho o nosso cérebro e as palavras ajudam a isso. Por isso, e acho que foi também por isso, quando eu ouvi aquela expressão, que fiquei muito perturbada. Porquê? Porquê é que estamos a usar esta expressão? E depois foi outro ponto, não é? Que logo de seguida, que era quando se dizia cá em casa não há padrastos nem madrastas, há tios e há tias. Uhum. E que naturalmente não tenho nada contra, enfim, esta expressão para chamar a madrasta ao padrasto, sei que é muito frequente em alguns meios. Ah, a minha questão está: as crianças sabem do grau de parentesco? Isto é-lhes explicado? Elas sabem que apesar de chamarem tio ou tia, que aquela pessoa é o padrasto ou a madrasta? Isso para mim é que é importante. E também não ficou claro ali. Porque, ao mesmo tempo que é depois perguntado: "Ah, padrastos e madrastas, como é que é em vossa casa?", ao mesmo tempo parecia que só aquela configuração é que é válida, ou que é só aquilo que faz sentido. Não sei, se calhar estou a ser um bocadinho injusta, admito, porque a verdade, e eu acho que também gostava de salientar isto, este vídeo, vem de alguém que também pretende ajudar as famílias recompostas e eu acho mesmo que há aqui uma boa intenção Eu por trás. também. Também tenho mesmo essa impressão, mesmo sincera disso. Sim, a Também. nossa intenção também com esta conversa não é criar animosidades, não é estar aqui a criar um conflito, estamos só a refletir sobre coisas que ouvimos e como elas nos tocaram e porque nos tocaram da mesma forma. E por isso é que combinámos conversar uma com a outra sobre Exato. isto. Mas não é.
o objetivo não foi, nunca será estar a incendiar nada e criar aqui. Ou sequer lados, não é? Os de um lado e outro do outro, de todo. Exato, não, Portanto, até acho que estamos todos do mesmo por lado. acaso também me parece. Sim, a questão é, pronto, é a forma. Isso, isso. É muito importante que nós consigamos refletir sobre isto para também que as pessoas reflitam connosco e até porque eu recebi mesmo muitas partilhas daquele vídeo e eu pensei: "Eu não vou dizer nada sobre isto", mas depois tive que dizer. Porque as pessoas acho que também reagiram àquilo que eu reagi, para mim, não é? Quando ouvi aquilo pela primeira vez. E eu acho que é isso, é nós quando estamos a querer ajudar estas famílias, devemos estar em permanente reconfiguração também daquilo que nós pensamos. Porque a verdade é que os inputs que nos chegam, chegam-nos de várias pessoas, de várias realidades, com várias histórias, e eu acho que faremos tanto melhor o nosso serviço quando mais amplo for o nosso vocabulário e onde couberem mais pessoas. Mais Portanto, inclusivo, não é, Inês? exato, sim, sim, sim. Quanto mais abrangentes conseguirmos ser. E se nos vamos posicionar para o lado do casal parental ou dos tios e das tias e não vamos falar de madrastas nem de padrastos, não estamos a servir o maior número de pessoas que podemos servir, não é? Eu acho que isto é importante falar sobre isto, Sim. ajudar a que se as pessoas também ficaram incomodadas com aquilo, então vamos debater porque é que isto nos incomodou, não é? E a verdade é que também continuam a circular nas redes, e agora aqui puxando entre aspas a brasa à minha sardinha, não é muita ideia de não, tu não és madrasta porque a mãe não morreu. Isto é um disparate completo. Aqui já não vou ser doce nem suave, e acho que aqui não há uma boa intenção porque aqui não percebo sequer qual é que seja a intenção, na medida em que o nosso próprio Código Civil estabelece este grau de parentesco, porque a madrasta é uma parente afim, tal como o sogro, tal como o cunhado, e portanto isto existe, não é preciso morrer ninguém, e ninguém quer isto, não é nada disto, e por isso isto também não ajuda nada. E eu acho que é mesmo fundamental que se fale cada vez mais nisto, com mais frequência, mais sítios, porque é uma realidade que não está a desaparecer, antes pelo contrário. Não sei se está a aumentar, provavelmente sim, embora nós não consigamos ter os números muito certos, porque é muito mais frequente nas famílias recompostas as uniões de facto, e portanto nós nunca vamos ter o número certo de madrastas e padrastos, não é? Porque a partir estas relações podem ser, entre aspas, mais fáceis de ser terminadas e, portanto, quando são os censos já não são recalculadas e, portanto, não sabemos. A verdade é que elas existem e isto tem que ser falado porque mexe com muitas pessoas e mexe com muitas realidades. Sim, sim. E tanto ao nível pessoal, quando nós nos referimos uns aos outros, mas também ao nível profissional. E eu acho que isso também é mesmo muito importante, que os profissionais possam fazer esse recálculo, esse recálculo e de como é que estão a utilizar os conceitos. Eu vou voltar um bocadinho atrás, Inês, em relação à utilização do casal parental. Estás a ver? Estás a ver como eu... não, já não mexe. Por acaso já não mexe assim tanto comigo. Já mexeu muito, já não mexe. Mas consigo lembrar-me o que era e consigo lembrar-me o que sentia. Mas mesmo em relação ao próprio conceito, estavas aqui a trazer esta importância de criar abertura e, portanto, quando se utiliza a palavra casal, pode fechar muitas pessoas para a comunicação, porque não, eu não sou casal com essa pessoa, não é? Também pode dificultar a reconfiguração da família e, portanto, os papéis mudarem e poderem deixar de ser casal e serem outra coisa, que é o que terão que ser, que não é casal, por isso é que se separaram. E sabes quando é que eu acho que pode servir a algumas pessoas? Isto não vou generalizar, não sei como, mas da minha experiência a observar, só da minha experiência a observar, ok? Vejo que a receptividade vem de pessoas que... Olá, só uns segundos da tua atenção. Podemos pedir-te um enorme favor? Segue e classifica o podcast. É um pequeno gesto que vai fazer uma enorme diferença para nós. Se já nos segues, partilha um episódio que tenhas achado útil com alguém que pode beneficiar dele. É o alcance e o crescimento do podcast que nos permite continuar a trazer pessoas incríveis, capazes de contribuir
para uma mudança da consciência coletiva, para que a separação, o divórcio e a parentalidade não conjugal sejam cada vez mais conscientes. Obrigada desde já. Vejo que a receptividade vem de pessoas que ainda não conseguiram, dentro de si, fechar aquela relação. E são pessoas que, ok, não somos um casal conjugal, mas continuamos a ser um casal parental e até correm atrás desse termo e dessa expressão e agarram-se a esse termo e a essa expressão. E às vezes até uma das pessoas começa a rejeitar aquilo, mas a outra insiste e insiste e insiste. E depois o que se começa a ver, porque nós às vezes, com a Marcela não, porque as coisas, bem, com a Marcela também às vezes, porque muitas vezes estes processos tornam-se muito longos no tempo, vá-se lá saber porquê, tornam-se muito longos, com muitos apensos e muitas questões que tornam a vir isto do ponto de vista jurídico, do nosso ponto de vista que ajudamos na coparentalidade e nas relações, perceber que há uma pessoa que continua neste passado e a insistir que quer ser um casal com Quase esta que pessoa. serve essa palavra como uma âncora a uma realidade que está lá atrás, não é? A pessoa fica agarrada a qualquer coisa, não é? Sim, e depois a outra pessoa que até estava inicialmente se calhar tranquila com usar essa expressão começa: "Espera, isto já não me está a servir, não é? Isto já me está a querer agarrar lá atrás quando eu quero avançar", não é? Exatamente. E portanto acho que até tem este lado, tem dois lados prejudiciais, não é? Aquele que se fecha e os outros que se abrem muito, mas é para numa receptividade que demonstra ali ainda alguma dificuldade em terminar um laço, não é? E mudá-lo e portanto segura aí. Para os outros que é neutro, pois se é neutro é indiferente se é casal, se é outra coisa qualquer, então se calhar mais vale procurar mesmo Sirvam a palavras. todos, não é? Exato, sim, sim, porque se as pessoas são neutras relativamente à palavra, também certamente estarão disponíveis para aceitar uma outra expressão, não é? E por acaso agora não me lembro, como é que vocês costumam dizer? Nós costumamos dizer pais. Quando é preciso referir-se, às vezes fica complicado pais, mas quais pais? Porque às vezes há Uhum, os meus, os uhum. teus e os nossos, e às tantas podemos falar de dia, quando as coisas correm bem, muitas vezes chamamos equipa, mas eu tenho sempre o cuidado de perceber o que é que vale para aquela família, o que é que sentem que lhes Sim, faz sentido. Eu ainda não tive, mas imagina que aparecia uns pais separados e que vinham falar sobre a sua comunicação na coparentalidade e que se referiam a si próprios como casal parental. A minha intuição seria dizer-lhes que tinha notado que utilizavam esse conceito e o que se pensaram sobre ele, se foi natural, se foi replicado, se foi mesmo consciente e intencional utilizarem, se querem continuar a usar. Para mim seria pois, necessário falar clarificar, não é? sobre isso. Uhum, E se depois percebêssemos, ok, é mesmo o que nós queremos, eu não me importaria de usar com eles, para eles, a uhum. expressão casal parental, se eles estão ok com isso. Agora, fazer disso a norma, acho importante esta reflexão. Olha, num outro sentido, vou dar um exemplo que talvez por ser mais neutro seja mais fácil perceber o impacto das palavras, não é? Há pessoas que falam dos seus filhos Uhum. como os meninos, não é? Os meninos, as meninas, é muito comum, há muitas famílias que fazem isso. Só que depois as crianças vão crescendo. E quando vêm mães ou pais que falam dos meninos e depois perguntamos a idade e estão a falar de pessoas com 20 anos ou 30 anos, Exato. Uhum. é estranho, não é? E porquê é que é preciso continuar a ser os meninos quando se tem 30 anos ou 20 e tal anos? E às vezes a pessoa faz esta reflexão, se calhar percebe de onde é que vem, nananã, e continua a utilizar meninos. Outras vezes não, começa a perceber, se calhar tenho que começar a Ou tratar de outra sobretudo maneira, em não é? alguns contextos, pelo menos, para eu me conseguir fazer entender, não é? Que é, eu acho também importante isso. Sim, fazer-me entender, ou também a imagem que quero passar Claro. dos meus filhos, não é? Enfim, isto pode levar para muitas reflexões. O que é que eu acho que é mesmo importante? É ser intencional a utilização de algumas palavras que Uhum. podem levantar Uhum. aqui algumas questões. Olha, há uns anos atrás tive uma mãe muito gira que vinha de uma família em que tradicionalmente pais e filhos Uhum. tratavam por você. Era assim, a tradição daquela família há muito tempo e as outras famílias com quem privavam também tendiam a fazer isso. Pronto, era uma prática. Entretanto, ela começou a estudar parentalidade consciente, a ler sobre parentalidade e começou a não querer tratar os seus filhos por você. E falou com eles, são vários filhos, o mais novo tinha 12 ou 13 anos, portanto eram miúdos que já dava para ter esta conversa com eles. Ela abordou-os, falou mesmo aberta e explicitamente, uma mãe separada,
abordou aberta e explicitamente a questão. Foi uma conversa super gira, muito interessante com eles, e o que acabou por ficar é que ela passou a tratar os filhos por tu e os filhos continuaram a tratá-la por você. Pelo menos até à altura que eu tive com eles era ainda assim. E ela, ok, se para eles está mais confortável continuar a tratar, porque estão habituados, não se querem dar ao trabalho de fazer de outra maneira, tudo bem, eles já perceberam porque é que eu mudei. E ok, e é isto, eu acho que às vezes podemos fazer esta flexibilidade, mas tem que ser de um lugar de escolha e não num lugar de imposição ou de automatismo, não é? Ou de querer parecer uma coisa que não é, ou porque me disseram, também já me aconteceu, pais dizerem que foram instruídos a chamar-se a eles próprios casal parental. Foram instruídos. Aliás, havia um cartaz num tribunal com uma pistola e Que tudo, horror! era assim uma coisa mesmo. Sim, era assim uma coisa mesmo gráfica, não é? E que dizia matar o casal conjugal para fazer nascer o casal parental. E isto a mim foi esse o trigger com aquela que eu fiquei. Porque eu acho que levanta muitas questões. Primeiro é, ok, por um lado parece que só os casais parentais é que conseguem parentar crianças. Isso não é verdade. Há outras famílias que não têm casais a parentar crianças. Monoparentais, claro. E quando estamos a dar esta ideia de casal parental, parece que é a forma, E depois eu acho Então, que parece que estamos a ir de normatividade em normatividade, que é, estamos a querer sair, trabalhar o lado, pronto, as famílias não são todas assim, assado, mas depois da separação são todas assim, assado. É muito estranho, não é? Porque exato. acho Sim, que a sim, esta sim, altura sim. do campeonato já devíamos estar a ser capazes de fazer melhor. Não é? É que parece que Também estamos acho. agora estou a pensar nisto em direto, portanto, isto pode ser assim um bocadinho torto, mas a verdade é que estava-te a ouvir, não é? Com esta história do cartaz, parece que é, não, eu agora tenho que arrumar aquela realidade e transformá-la para outra onde nos encaixemos todos aqui, quando isto não é verdade. E sobretudo com um vocabulário, não é? Que também não ajuda em nada. E portanto, Por sinto é que se idealiza também a parentalidade e as relações pós-casamento, depois da separação, não é? E idealiza-se de tal maneira que os pais separados nunca podem discutir, que é terrível, embora os pais juntos possam discutir, porque faz parte da vida a dois, exato. da família, da vida, das relações. Mas os separados, por algum motivo, deixam de ter acesso a essa possibilidade. O que me parece dramático, porque estamos a criar umas expectativas nas pessoas que não é realista. Não é realista. As pessoas podem desentender-se, podem discordar, podem discutir, não têm que ser violentas, não têm que ser agressivas, não têm que gerar conflito aberto em que as crianças sentem perigosidade na relação. E não é só perigosidade física, não é? Estamos também a falar emocional, não é? Ambiental, emocional, em que se eu falo da minha madrasta, a minha mãe vai revirar os olhos e bufar e eu já percebi que aquilo a incomoda, ou se eu quando estou com a minha madrasta ou com o meu padrasto e com a minha mãe, se falo da minha semana com o meu pai, aquilo cria uma série de desconforto. Estamos a falar, não tem que ser só violência física, é todo este desconforto. Mas depois idealiza-se estas coisas, não é? Eu acho que isto é meu, ok? Isto eu assumo aqui o que vou acabar de dizer. Eu acho que utilizar o termo casal parental é uma forma de idealizar a Na parentalidade pós-separação, não é? na, Uhum. na pós-separação e de continuar a tentar romantizar à luz do casamento. Portanto, no fundo, mantemos o mesmo Sim, sim, referencial, sim, que é o sim. casamento. Pois, como se eu acho até permite-me acrescentar um ponto, até acho que isso numa tentativa de suavizar o impacto para os miúdos, que é: "Olha, há este referencial, mas agora não se perdeu tudo, só estão a viver em casas separadas". E não é verdade, não é? É muito, acho que é redutor e depois cria em algumas pessoas aqui uma questão que é da comparação, porque quando efetivamente existem famílias recompostas, em que há uma boa relação entre madrastas e padrastos, pais e mães, e portanto há ali uma harmonia. E eu recebi muito isso também em mensagens, era quase, eu sinto ciúmes, até me custa ver isto porque isto é uma realidade tão diferente da minha, como se aquilo
é que fosse o certo. E apesar disto ser uma coisa boa, em teoria, pronto, eu não estou assim agora a antecipar assim nenhum problema, se as pessoas estão bem, parece-me que está tudo bem, não é? A verdade é que, Claro. e eu tenho cada vez mais refletido sobre isto e estou sempre a repetir esta ideia, que é quando há pessoas, quando há relações, e sobretudo nas famílias recompostas, não há certos nem errados. Há o que funciona e o que não funciona. E se eu tenho, se na minha família recomposta não há uma relação maravilhosa entre todos, não significa que a forma como a minha família existe não funcione. Ela funciona e está bem. Portanto, não podemos querer transmitir que a única realidade que está certa é quando toda a gente está bem, porque isto não é verdade. Sim, a única saudável, a única em que as Sim, crianças prosperam e se sentem exato, bem, porque não depois é? isto, o que é que isto não ajuda nada, só vai trazer é mais culpa, mais comparação, mais carga, e em vez de estarmos a querer ajudar os adultos, não é? A aliviar o peso que necessariamente sentem relativamente a este tema, porque é muito frequente, não é assim, não estou a dizer nada, eu nunca, que haja alguém que diga que se para e que não teve peso nenhum. Acho que não, acho que Também não pronto, conheço. não quero generalizar, mas acredito que eu pelo menos nunca ouvi ninguém dizer isto. Mas a verdade é que esse peso pode ser aliviado e pode ser atenuado, e quanto mais realidades nós falarmos e trazermos para o domínio público da conversa, da discussão no sentido de se falar sobre o tema, não é? Conseguimos servir mais pessoas e, sobretudo, eu acho que ajudamos muito mais as crianças e os jovens, porque, por exemplo, eu acho que cada vez mais, com este acesso à informação, podemos ter adolescentes a ouvir estes temas, não é? E, Uhum. portanto, para eles Sim, também ganharem um referente, espera, afinal, não é só isto que se pretende, pode haver também esta realidade. E esta ideia de que algo funciona e o que não funciona, eu acho que serve muito melhor do que o certo e do errado. Porque o certo e o errado também traz um certo julgamento. E quem é que somos nós para julgar a realidade de um ou do outro, não é? Eu acho que isto também, eu acho que isto também é muito importante ficar, não é? Esta ideia de que não há certos nem errados. Sobretudo quando falamos de pessoas. não há certos e errados, mas se não se conseguir sair do certo e do Uhum. errado, imaginando que há pessoas que estão ali mesmo, ok, então lembrem-se que Pronto, há ou muitos isso. certos. Há muitos certos, ok? Há muitos certos. Também há muitos errados, mas há muitos certos. E procurar cada família ao seu certo. Para quem não conseguir sair, eu acho que o que funciona também acho mais interessante, até porque o que funciona vai mudando e nós podemos ir mudando para Isso. que vá funcionando. Enquanto os certos, na minha cabeça Uhum. pelo menos, lá está, a linguagem é tão simbólica, não é? Na minha cabeça o certo é uma coisa fechada em que isto é o certo, aquilo é o errado. Também achei muito interessante estares a dar essa importância da amplitude de exemplos das várias famílias. E neste momento, se até há pouco tempo os exemplos que tínhamos era das coisas dramáticas e horrorosas e de Uhum. faca e alguidar, que vinham nas parangonas todas dos telejornais e dos jornais em grande, não é? Terrível, e que isto era péssimo para o desenvolvimento das outras famílias que ficam sem referencial nenhum que não seja extraordinariamente disfuncional. E depois aparecem também algumas destas famílias que, por serem tão incrivelmente intrusadas e comunicativas entre Os todos intervenientes, não é? Uhum. os intervenientes, também se tornam assim quase que uma exceção, e são mesmo uma exceção, digamos, em termos de números. Lá está, podemos chamar, são as famílias unicórnio. Pronto, exato. Pronto, e que aparecem e que também existem, também é bom perceber. Eu também fiquei curiosa. Olha que giro, há pessoas que conseguem Certo. mesmo fazer isto. Não sabemos lá profundamente o que é que as coisas representam, mas na prática, pelos vistos, conseguem. Ok, mas isto também não é propriamente o mais habitual. É natural que haja outros certos, outras coisas que funcionam e que não impliquem essa Uhum. ligação toda.
E voltando ao início, quando começamos a impor, ou mesmo que seja inconscientemente, pode não ser uma imposição, mas a impor, porque idealmente, se os pais forem um casal parental, vão chegar àquilo, ou pode ser que sejam aquilo, vamos estar a induzir a culpa, a falta de outros recursos, de outras opções, de outras. Mais uma vez agarrados àquela luz de que é estar junto, não é? O casal é que Uhum. isso é que é Pois, saudável para as crianças. Eu acho que a ideia de conceitos inclusivos, de exemplos inclusivos, é sim, é mesmo deixarmos de estar importante. dentro de caixas, e é engraçado como com o divórcio já se quer sair da caixa, já se sai da caixa, mas depois queremos continuar a ir para outra caixa, não é? Então É, é muito. é. Eu acho que nem nunca tinha pensado muito sobre isto, mas a verdade é essa: saímos de uma normatividade para agora estar a criar outra normatividade. E não, não, vamos combater isto, não é? Porque há tantas realidades, há tantas possibilidades, e as pessoas podem estar saudavelmente nessas 1000 realidades, que é injusto estarmos a reduzi-las só a um determinado contexto ou uma determinada possibilidade. E para quem nos está a ouvir, a vossa realidade é super válida, porque cada um está a fazer o trabalho que é possível, a estabelecer as relações que são possíveis a cada momento. E o que hoje é mau, amanhã pode ser bom, e às vezes o que é bom hoje, amanhã já pode não funcionar tão bem. Ou que não conseguimos fazer hoje, amanhã se calhar vamos conseguir Uhum, fazer, se não tivermos a ser bloqueados e defendidos para realidades que nos são difíceis. Então, também lembrar isso, há coisas que podemos não conseguir hoje, podemos conseguir mais à frente. E há outras que nunca vamos conseguir, não é? está E também certo, está exato, tá, está tá certo, ok. está É ok, não isso. é? É um bocadinho esta ideia, sim. E acho que em relação, e agora levando também para a ideia das madrastas e dos padrastos, eu acho que é assim o mesmo pressuposto, que é, ok, o que é que serve à vossa Uhum, família, não é? O que é que as vossas crianças naturalmente chamam à madrasta e ao padrasto? O que é que nós... Olha, outro exemplo, e talvez isto ajude. uhum, Famílias de acolhimento. É a certo. mesma coisa. Então a criança que está a ser acolhida vai tratar a família de acolhimento como mãe, pai, irmãos. Uhum, O que tem sido as indicações, estou a dizer isso porque também acompanho não é profissionalmente, na minha vida pessoal, uma família de acolhimento que é assim uma experiência também enriquecedora do ponto de vista uhum, da uhum, compreensão das relações, é assim uma coisa. O que tem sido estimulado estas famílias a fazerem é tratarem, sei elas, os pais da família, tratarem-se a si próprios em relação à criança como com o seu próprio nome, não é? Se eu tivesse uma criança de acolhimento, certo. dizia a Mafalda, Uhum, não dizia a mãe, mas se a criança me tratar por mãe, eu não a vou repreender nem vou tentar corrigir isso. Vou pois. manter a Mafalda. E o Ricardo, sendo Uhum, o uhum. meu marido, seria o pai de acolhimento. Então, e talvez isto também seja um bom princípio, que é, ok, quando as crianças são pequenas, deixem, vamos ver como é que a criança se sente e nós vamos estimulando aquilo que achamos que é o melhor para ela. Quando começam a crescer, é uma conversa extraordinariamente Sim, interessante de e se ter muitas com os vezes miúdos. até são eles que fazem as perguntas, porque eles vão percebendo a realidade. Por exemplo, eu agora é que o meu filho mais novo tem 3 anos e é que começa a fazer perguntas sobre a irmã mais velha e a perguntar quem é a mãe dela. É muito engraçado. E depois perguntou pelo pai e eu disse que o pai era o pai dele e ele: "O nosso pai?" Foi muito engraçado, porque pôs o nosso como se fosse meu também, meu da mãe dele, não é? O nosso, portanto, também não és tu, mas é o nosso pai. Eu achei, porque ele ficou mesmo admirado com aquilo, de haver essa possibilidade. E ele só tem 3 anos. Mas lá está, eu respondi que a mãe tinha a mãe dela, depois ele perguntou-me pelo pai, eu disse que o pai era o pai, e foi aí que ele me perguntou o nosso pai, e eu disse que sim, e ele não me fez mais nenhuma pergunta. Eu parei, pronto, não dei mais nenhuma justificação. E achei muito curioso, porque quase que ouvi ali o tijolo a assentar, não é? Espera, estou a receber uma informação nova, e por isso os miúdos, eles próprios, vão fazer as perguntas. Eles vão querer saber, porque vão começando a perceber a realidade e as diferenças, não é? E porque é que há um irmão que vai embora, ou porque é que aparece esta pessoa com alguma frequência aqui na nossa dinâmica, não é? E se nós
formos capazes de responder ao que nos é perguntado, só isso, e saber parar, não é? E por outro lado, termos um diálogo tranquilo, sem ficarmos ansiosos, sem ficarmos angustiados. Os miúdos são muito simples, é super fácil. Lá está, eu também digo isto tantas vezes, não é? O problema são sempre os adultos, porque as nossas cabeças é que antecipam coisas e somos ansiosos e preocupados. E os miúdos são muito mais tranquilos. Eu acho que às vezes devíamos nós era beber da energia deles para trazer esta leveza e esta simplicidade à realidade familiar, não é? E pronto, quanto mais, eu também acredito nisto, quanto mais rico for o nosso vocabulário, quanto mais nós nos predispusermos a pensar e a criticar, no sentido de desenvolver este espírito crítico. Olha, está bem, eu não gosto da palavra madrasta, e porque é que tu não gostas da palavra madrasta? Onde é que isto te leva, não é? E de que forma é que isto no meu dia a dia pode ou não perturbar esta criança? Porque a realidade, toda a gente fala de uma madrasta, eu estou a mudar a realidade, mudar o nome, porquê? Não é? É pensarmos, isto é sobre quem? É sobre mim ou é sobre a criança, não é? E esta constante reflexão, esta constante hum, constante questionamento é muito importante para nós também irmos resolvendo as nossas questões internas e familiares e, sobretudo, para quem está nas redes, pensar de que forma é que eu posso contribuir de uma forma mais abrangente que sirva a mais pessoas. Porque isto traz-nos responsabilidade, não é? Se nós estamos a querer passar informação para ajudar o outro, também devemos ter isto como um dever, assim logo à cabeça, não é? De nos autoquestionarmos, até porque eu estou farta de dizer isto, não sei se acredito que também vos aconteça muito, mas eu estou sempre a dizer isto, eu estou constantemente a revisitar e a rever aquilo que eu penso, porque eu recebo feedback das pessoas e as pessoas fazem-me perguntas assim: "Olha, de facto nunca tinha pensado nisto deste ponto de vista, faz sentido". Eu achava: agora já não vou para a direita, agora se calhar vou um bocadinho mais ali para o meio, porque eu achava que era uma coisa e afinal se calhar não é assim. E é muito este ir ajustando o pensamento e ajustando as palavras e ajustando o próprio discurso de forma não é ser politicamente correto, não é isso que se pretende, é a servir mais pessoas, ser mais inclusivo, não é? É isto. Estava a fugir esta palavra, mas acho que é mesmo isso, é trazer mais pessoas para este lado. Exato, é mesmo isso. Eu fiquei presa no exemplo que estavas a dar, agora da partilha que fizeste em relação ao teu filho. Fiquei ali bastante presa nisso, porque tive uma memória e o Henrique devia ter mais ou menos a mesma idade, Inês. Não tenho a certeza, mas eu diria que era à volta ali dos 3, no máximo 4, mas eu diria que era também por essa idade, que é o meu filho mais novo também. E que quando foi um fim de semana em que os irmãos tinham ido, cada um, uns foram para a mãe e outros foram para o seu pai. E ficámos nós os três, e que é coisa Claro, rara, e estávamos até no sofá. Eu lembro-me em que posição ele estava, aquilo marcante. foi assim tão. E que ele às tantas. Foi mesmo marcante. E ele às tantas pergunta: onde é que estão os manos? E estava-se a referir aos que iam para a mãe. E nós dissemos: estão na mãe deles. E ele ficou assim, e também eu não vi o tijolo, via tipo, como assim Exato. a mãe deles? Então foi para a mãe deles e fez a mesma pergunta: então quem é o pai deles? Então é o pai. E ele a assentar e depois pergunta: então isso não quer dizer que o pai devia estar Ok. lá também? Uhum. Sim, sim, sim. Acrescentou esta, estás a ver? O teu Pois. parou ali, o meu acrescentou, talvez estivesse mais Sim. perto dos 4, não sei, ou, e Uhum. acrescentou isto. E nós também podemos responder a isso. Sim, deveria se tivesse sido essa escolha, mas o pai, o nosso pai e a mãe dos manos, o que decidiram foi não quererem viver juntos e por isso é que uns Uhum. vivem a cada lado. Claro que se é Uhum. confortável, não é? É estranho. Não te vou dizer que adoraria ter Claro, esta conversa com o miúdo de claro. 4 anos todos os dias. Mas também qual é o problema? Se ele precisasse de repetir, eu teria repetido. Aliás, já houve vários formatos destas perguntas, não é? Desde, então, se tu és a madrasta dos manos, então a mãe deles também é a minha madrasta? Não, não é. Não é Sim. justo. A minha filha queixa-se de não ter 2 casas, que não é justo, porque não tem 2 quartos. Sim, a mana tem, não é justo.
Lá está. É muito engraçado também depois ir percebendo estas dinâmicas. Eu voltei atrás, mas também, estás a ver, como às vezes experiências parecidas, depois há nuances. Os miúdos são todos diferentes, Claro. estas coisas são. E também é bom haver cada vez mais estes podcasts, estas páginas, estas conversas, para as pessoas sentirem que não estão sozinhas. Isto repete-se, isto acontece em vários sítios, com várias pessoas, em várias realidades, quando é muito frequente nós pensarmos, isto só me acontece a mim, só eu é que estou a viver isto, não tenho com quem partilhar. Não, temos muito. Estas realidades são muito comuns e há muitas pessoas a viver o mesmo, simplesmente. Antigamente não se falava sobre isto. E então é bom que isto esteja a aparecer, que isto esteja a normalizar-se, no sentido de vamos falar sobre isto, isto não é um tabu, isto não somos pessoas que estão a fugir à norma, o que é a norma, não é? Portanto, é normalizar todos estes processos, todas estas reconfigurações familiares, todas estas possibilidades de configuração familiar, porque elas existem e as pessoas não vão desaparecer. Portanto, que bom podemos estar aqui as duas a trocar estas ideias e a falar sobre isto, acho que é mesmo importante. E eu acho que o apelo assim maior que eu faço a quem nos estiver a ouvir é questionem-se, questionem o que estão a ouvir. Isto faz-me sentido? Não faz? E porquê é que não faz? Onde é que eu posso. O que é que me prendeu ali que me fez questionar? E isto, o que é que me está a trazer? E isto, quanto mais perguntas nós nos habituarmos a fazer em relação ao que estamos a ouvir, em relação à nossa própria realidade, em relação a nós próprios, faz-nos crescer, não é? Porque vou sempre à procura de respostas. E eu acho que este é o desafio que eu deixaria. Então, olha, eu acrescento também o desafio de, mesmo aquilo que temos muita convicção, também pensar um pouquinho mais do que só acrescentar, também ir revisitar, como tu disseste ainda há pouco, e termos o que já tínhamos como certo, no sentido, para nós já era Assente assim, o que era assente. assente, isso, o que estava assente. Eu lembro de nós, no início, falávamos em famílias Uhum, reconstruídas e que deixou de fazer sentido quando começámos a perceber que, opa, reconstruído quer dizer exato. que teve destruído. Então mudámos para recomposta e também foi na literatura que ao ler, Uhum, realmente faz sentido, não é? E podermos fazer isso. E termos todos um bocadinho de compaixão por todos nós enquanto sociedade, porque na verdade estamos todos a progredir socialmente e é natural que haja pessoas que ou comecem a questionar primeiro umas coisas, outras demorem um bocadinho mais a aderir a essa mudança. Também é natural que haja pessoas que resistam mais a essa alteração. Também termos todos paciência uns com os outros, tal como é natural que haja pessoas mais sensíveis às palavras e uhum, sejam mais reativas. Para nós deu-nos, bora lá pensar sobre isto. Há outras pessoas que podem ficar muito reativas e também é normal, ok, vamos todos com calma nisto e entre esta capacidade de encaixe de todos nós vai ser mais fácil criar aqui uhum. um ímpeto de mudança para essa inclusão. Acho que a palavra fica aqui muito da inclusão, não é? Estava-te a ouvir e a pensar que uso muito isto também em sessão com muitas mulheres, que é, eu acho que talvez a característica que é mais importante ser trabalhada nestas dinâmicas é a flexibilidade. Porque as pessoas são muito rígidas aos conceitos, às realidades, às regras sociais e tudo pode ser adaptado. E se nós praticarmos esta flexibilidade de pensamento, de modo de estar, de agir, de aceitação, não é? Se for, quanto mais flexível for, mais maleável sou com as diferentes formas do outro ser, que não têm que ser iguais às minhas, e posso até nem concordar com elas, mas já vou aceitar isso melhor. Sem tanta zanga, não é? Era um bocadinho ao encontro do que estavas a dizer, não é? De percebermos que somos todos um, não é? Aqui, e que estamos todos a aprender alguma coisa com velocidades diferentes, mas se interiorizarmos isto, hum, seremos sempre menos zangados e menos revoltados uns com os outros. Menos amargurados, né? Menos atormentados. Olha, foi uma palavra que me surgiu há pouco numa ação e que achei muito. A Uhum, própria pessoa reagiu e ficou, olha, atormentados. Para que andarmos a verdade. atormentar uns aos outros com estas coisas, não é?
Ok, então flexibilidade é a tua palavra. Olha, eu atiro, porque como também assim uma palavra-chave, a Sim, gentileza, uhum. Também acho que é muito importante, com sim, a sim, sim. flexibilidade, não é? Sermos gentis Em primeiro connosco lugar, próprios, claro, não esquecer. sem dúvida. E depois com os outros, com as crianças, com os adolescentes, com os outros pais, as outras mães, toda a gente que compõe esta rede, a grande rede que é da humanidade, mas depois também da nossa Totalmente de família, não acordo. é? Ok. Estás a ver, Inês? Gosto mesmo de estar contigo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Inês. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio.